Oi, gente, bom dia. Eu sou o Samuel e aluno do IFNMG Campus Salinas. É um prazer para nós darmos início a mais uma atividade do primeiro encontro de artes do IFNMG Salinas, realizado pela Biblioteca Iraci Erins de Lisboa, através do projeto Conexão Bíblia. Gostaríamos de agradecer o apoio do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Campus Salinas, dos núcleos de atendimento a pessoas com necessidades específicas e da Pró-Reitoria de Extensão. Gostaríamos também de lembrar que este evento possui intérpretes em Libras, que hoje contamos com a presença da Enivan. Pedimos a gentileza dos participantes colocando nome e e-mail no chat para emissão desse certificado, e que mantenha o microfone e câmeras desligados. E lembre-se que este evento está sendo gravado. Agradecemos a presença de todos e todas. Convidamos agora para a palestra com o tema Teatro, Corpo e Arte, o Daniel Albert Pérez, que estudou no Teatro Escola Célia Helena e no Teatro Escola Recriarte. É formado pela Escola de Arte Dramática e pela Faculdade de Artes Cênicas, ambas da Universidade de São Paulo, com mediação do André Costa, professor de língua espanhola, portuguesa e arte do IFNMG Campus Avançado Janaúba, que a partir de agora darão continuidade a este evento. Obrigado, gente. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né, nessa mediação, nessa palestra, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Nós vamos aprender muito aqui essa manhã com o professor Daniel. Antes de começar, eu gostaria apenas de ler aqui um pequeno texto, mesmo para a introdução, que é uma adaptação do texto do Teatro Acontece. O Teatro Acontece no Corpo, do 27º Festival de Curitiba, que diz o seguinte: arte é algo único a cada dia e a cada noite. Hamlet nunca será o mesmo no dia seguinte, assim como Jadorim nunca vai se repetir. A aura permanece intacta, de Nelson Rodrigues, de Guimarães Rosa, de José Vicente, as mesmas, nunca iguais. O teatro acontece não apenas no palco, não acontece apenas nas ruas e nos edifícios. O teatro acontece no corpo daqueles que diante de nós se expõem impiedosamente. Daqueles que, como nós, estão a observar. O teatro acontece na cabeça de cada espectador, silencioso em sua poltrona. Em pé, numa rua movimentada, o teatro acontece porque acontece dentro da mente humana. A mente também é corpo. O teatro transcende a forma, o conteúdo, transforma o tempo e o espaço e se torna único, completo através do público. Então, bem-vindos à palestra Teatro, Corpo e Arte. Ela só acontece agora que vocês estão aqui. E aí eu já quero convidar o nosso professor querido Daniel Pérez, que é o palestrante dessa manhã, né? E ele vai falar para a gente um pouco sobre ele, das suas obras escritas, antes da gente iniciar essa palestra aí. Bem-vindo, Daniel. Obrigado. Deixa eu pensar. Começar sempre é complicado, né? Bom, primeiro, antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer a Sabrina pelo convite. Fiquei muito feliz por poder participar de um evento como esse. Também agradecer ao André, que entrou em contato antes comigo. Também agradecer a Enivan, que também veio conversar comigo sobre possibilidades de fazer a apresentação dela em Libras, né? Em tradução dela. Eu nunca me lembro qual é a palavra mais apropriada. Mas o que eu queria falar? Acho que mais do que me apresentar, eu acho que vale a gente aproveitar para poder ter esse tempo para falar sobre essa relação entre corpo, arte e teatro, né? Daniel, deixa eu só te interromper rapidinho. Eu acho que sua câmera está desligada. Você pode ligar para a gente, por favor? Desligada? Deixa eu ver aqui. Não está aparecendo sua imagem para a gente. Agora sim. Saiu de novo. Continua aparecendo aí? Agora saiu de novo. Eu acredito que pode ser a qualidade da internet, então vamos permanecer, porque eu acho que está ligado. Ah, então ok. Tá bom? Agora apareceu. Ela vai intercalar aí, mas eu acredito que seja pela qualidade, Daniel. Se tiver aí tudo certinho, é porque é a qualidade mesmo, não se preocupe, tá bom? Então vamos lá. Então, deixar assim. Bom, para começar, o que eu queria
falar é o seguinte: existe hoje em dia uma questão que tem aparecido, tendo em vista a crise que a gente está vivendo, né, essa pandemia, que tem a ver com... E agora, como a gente vai fazer com o teatro, né, que é uma arte conhecida como presencial, é uma arte que existe há tanto tempo e que pressupõe, de alguma forma, o encontro. E aí, em cima disso, eu fiquei refletindo sobre esse tema, sobre essa questão do corpo, tendo em vista que é o caminho para conseguir fazer com que essa comunicação aconteça, né? E aí eu cheguei em alguns pontos que eu acho que valeriam a pena a gente conversar. É o seguinte, se a gente for pensar na questão do teatro, pensar o que é o teatro, a gente vai entender o seguinte, que a coisa chamada teatro são muitas coisas diferentes entre si. E essas muitas coisas que são o teatro, elas nascem e morrem. Existe uma variação gigantesca de tipos de teatro, não é? Provavelmente o que vocês pensam, o que cada um de vocês pensa do que é teatro é diferente um do outro, é diferente do que eu penso do que é teatro. E aí o que é interessante é que é tão diverso os tipos de teatro existentes que, à primeira vista, uma forma pode nem ao menos se parecer com uma outra existente, né? E aí, assim, se a gente quer pensar sobre o teatro e sobre essas possibilidades do teatro, a gente precisa entender que a gente seria interessante a gente encontrar qual seria essa essência do teatro, qual que seria essa verdade do teatro, aquilo que, independente das modificações, permaneça idêntico, seria esse ser da coisa, sabe? Seria a verdade. Verificar a verdade seria a gente identificar realmente qual é esse cerne do teatro. Para a gente conseguir fazer essa leitura simples, né, mas que pode ajudar a gente pode pensar no ser em ruína e ser em plenitude. Existe uma determinada coisa que é em plenitude e é em ruína. Quando a gente olha na história, a gente olha para trás, e a gente vê a ruína da história, não é? A gente olha para os grandes impérios e olha para as grandes construções e a gente vê o que sobrou delas. Então, quando a gente olha essa ruína, dá até uma sensação ruim de decadência, né? Só que é importante a gente ter em mente que algo acabar é condição para que outra coisa nasça. E isso também acontece no teatro. A gente vê as grandes criações do teatro grego, as grandes criações do teatro elisabetano, a gente vê do teatro romântico, e a gente vê hoje em dia o que foi feito, e a gente olha com uma sensação de decadência, né? Só que é importante a gente pensar que, quando a gente olha para esse lugar do teatro, que já passou, esse lugar da decadência, ele já foi pleno, ele já foi um lugar com mais vigor. E dessa maneira, eu acho que vale até a gente fazer um parênteses em relação a isso, para a gente pensar uma possibilidade de entender isso. Vamos supor uma volta bem distante do teatro. Vamos supor que, de repente, um astronauta encontrasse um alienígena e ele fizesse uma foto desse alienígena e mandasse aqui para o planeta para a gente conhecer essa nova raça, né, essa nova espécie que existe no universo. E aí, quando a gente olha para esse alienígena,
a gente tem a sensação de que a gente conhece esse alienígena pelo fato de a gente vê-lo e a gente identificá-lo de alguma maneira. Só que quando a gente olha para esse alienígena, a gente não sabe, por exemplo, se ele é um alienígena muito velho, que está prestes a morrer, ou se ele é jovem e que tem muita energia. Se a gente conhecer ele só muito velho, a gente não pode dizer realmente que a gente conhece ele. Da mesma maneira que se a gente conhecer ele jovem, no auge na flor da idade, também a gente não pode dizer que conhece ele. Para a gente poder conhecer, a gente precisa entender como é ele na plenitude e como é ele na decadência, né? E aí eu volto para um período que eu acho um dos mais interessantes para o teatro, que é o início do século XX. Final do século XIX, início do século XX. A gente, olhando para esse período, a gente vai ver que existiu uma transformação tremenda no que aconteceu no teatro. E aconteceu essa transformação principalmente por conta da tecnologia. Por conta da tecnologia, a gente vê, por causa da Revolução Industrial, não é, que acontece, as revoluções industriais, a gente vai ver uma transformação tremenda por causa, por exemplo, do aparecimento da luz elétrica. A luz elétrica faz com que a maneira de os espectadores olharem para o palco seja diferente do que era antes. A partir da luz elétrica, os espectadores conseguem olhar muito mais detalhes do que eles conseguiam ver antes. E a partir disso, a gente vai ver que os outros elementos do teatro precisam se adaptar. É uma época muito interessante tecnologicamente, porque vocês imaginam que nessa mesma época existiu a invenção de diversas coisas, como, sei lá, o trem a vapor, a ponte levadiça, o aparecimento da penicilina, aparecimento de diversas coisas, da fotografia, da gravação de áudio. A gravação de áudio foi outra coisa que revolucionou o teatro. Vocês imaginam o que era você não precisar de som ao vivo e poder ter a gravação de detalhes como o achar dos sapos. Então, assim, as possibilidades que apareceram para o teatro depois dessas tecnologias foram absurdas. E nisso, com o aparecimento da luz elétrica que eu estava falando antes, as pessoas conseguiam olhar o espaço. Logo, não era mais possível a gente ter aquelas telas pintadas que eram utilizadas no teatro antes disso, né? Não era mais possível você ter um cenário que só sugeria alguma coisa. Era necessário que você tivesse um cenário que fosse muito mais próximo do verdadeiro, da verdade. Ele tinha que parecer real. Se ele tinha que parecer real e não era mais uma tela pintada, então o espaço para o ator atuar, o espaço que ele tinha para ter o corpo dele se relacionando com os outros, já não era mais o ponto central na frente para poder ser visto por todo mundo. Ele podia ficar em outra posição que ele podia ser visto. E isso significa que ele poderia caminhar, sentar e utilizar outras partes com muito mais tranquilidade. Logo, se ele tinha esse espaço diferente do que tinha anteriormente, ele teve que também modificar a atuação dele. E a atuação dele precisou se adaptar a essa outra realidade. Tanto no sentido de ser menos declamado, quanto no sentido de envolver mais o corpo nas apresentações. A relação com a plateia modifica a relação com o som, os textos escritos, se já não é o mesmo ator que vai poder apresentar nessa nova realidade,
não pode ser mais o mesmo texto escrito, não pode mais ser a mesma dramaturgia. Então, nesse ponto, existiu uma transformação tremenda por causa da tecnologia e começou a aparecer peças muito interessantes que eram tentando fazer uma espécie de máquina do tempo, em que eles recriavam uma realidade, vamos supor, eles recriavam a época do Império Romano e as pessoas tinham a sensação de estarem lá, naquele lugar, porque a possibilidade do teatro poder reviver esse momento com essas novas tecnologias era brutal, de poder fazer a luz parecer com a luz da natureza, coisas assim que eram impensáveis anteriormente. Tem até uma peça que ficou famosa porque eles reproduziram o Rio Nilo dentro do teatro, uma coisa assim estupenda. E a partir disso começa a ter várias modificações. Depois de eles fazerem muitas peças históricas desse tipo, em que eles vão cada vez indo mais longe, como, por exemplo, trazendo as vestimentas ou objetos que foram utilizados exatamente naquele período, sabe? De ter a joia da rainha que está sendo retratada naquela peça. Só que chegou um momento que eles se deram conta, que as pessoas foram se dando conta que mais legal do que utilizar o teatro como uma recriação histórica, como uma máquina do tempo, mais interessante era eles criarem realidades. Então, a partir disso, ele começou-se a modificar isso, essa maneira de se fazer teatro. E cada vez mais começou a se pensar na possibilidade de repropor uma realidade para o mundo em que eles estavam. Então, quando a gente vê o teatro naturalista, em que tenta ser detalhista ao extremo para poder mostrar a realidade em que eles estavam e conseguir olhar de uma maneira quase que científica para aquele momento, é uma forma de propor uma realidade, né? E aí é interessante a gente pensar que a partir disso a gente tem uma nova perspectiva, um novo olhar para o modo de se fazer o teatro. O teatro, né, no século XX, em geral, ele se colocava como um lugar para o espectador poder imaginar, um lugar para ele poder se envolver com uma história. Para isso, esse teatro do início do século XX exigia dos atores uma interpretação que fosse natural, imediata, verídica, né, em conformidade com a natureza da vida. Então, era exigido dos atores uma busca por uma verdade que, pela primeira vez, mudava a maneira de se olhar o trabalho do ator. Se antes, durante muitos anos, o ator era pensado como aquele que era um bom mentiroso, nesse momento, o ator passa a ser aquele que consegue fazer uma coisa com a verdade. Nesse momento, que também tem o aparecimento do início do século XX, que tem o aparecimento também da psicanálise e de várias teorias, o ator também começa a ter não ser mais pensado como um dom, passa a ser pensado como um ofício, como um trabalho em que ele precisa ele precisa ter os seus mecanismos para conseguir chegar onde ele precisa chegar. É aí que aparece o primeiro método de trabalho do ator, né? E nesse tipo de teatro feito, sonhava-se com os cenários que fossem móveis, que pudessem mudar a cada instante e que a cena tivesse que mudar. Sonhava também com não precisar mais da frontalidade, né? Um tipo de interpretação que considerasse o desaparecimento do público, como se o espectador, como se ele pudesse ser uma pessoa escondida dentro da cena, no meio de tantos dramas e conflitos dos personagens.
como se ele tivesse a possibilidade de estar ali sem ser notado. Então, a partir dessas tecnologias que o teatro começou a ter, por causa das tecnologias, todas essas modificações começam a buscar voos mais altos. Só que antes de o teatro conseguir concretizar esse desejo da época, surge o cinema. E o cinema se instala no lugar do sonho do teatro. E em pouquíssimo tempo, o cinema ganha força e proporciona uma crise no teatro monumental. Como que eles vão recriar a realidade daquela, essas realidades que ele estava se especializando, se o cinema conseguia fazer isso com um poder de fogo muito maior, com muito mais possibilidade técnica do que o teatro. Qual é o sentido que o teatro tem se o cinema tem essa capacidade de realizar tudo o que o teatro sonhava, com muito mais recurso e possibilidade? A partir da percepção dessa crise, o teatro vai buscar qual é as suas particularidades, aquilo que é do teatro, aquilo que torna o teatro diferente das outras artes, né? Então, ele vai buscar quais são essas particularidades e qual é esse seu lugar, né? Claro que outros fatores também foram fundamentais para essa transformação, como por conta dessas transformações todas, tem também o aparecimento do ensinador, as filosofias de pessoas como o Artaud, Gordon Craig, só para citar alguns fatores, mas o foco do teatro nesse momento vai sair da história que é contada e vai se voltar para os elementos específicos do teatro. O cinema, ele tem essa capacidade de concretizar o imaginário do espectador nas imagens dos filmes, mas existe uma diferença fundamental com relação ao que o teatro faz. Existe uma distância entre o ator e a personagem, especificado no texto do Paradoxo do Comediante, do Diderot, que é interessante de a gente pensar. Quando a gente olha para o ator no cinema, não existe a distinção entre o corpo do ator e o corpo do personagem. Você olha aquelas imagens e aquelas imagens são. Isso também pode ser estendido ao cenário, à luz, aos outros elementos da cena. No teatro, o cenário ele é madeira pintada, ao mesmo tempo que ele é um magnífico castelo, por exemplo, não é? As imagens do teatro ocorrem como metáfora. O ator é ator e está como personagem. Esse jogo não acontece no cinema. Não que não exista um ator que esteja fazendo o papel de um personagem, mas a imagem no cinema ela é concretizada, ela fisicaliza a imagem interior do espectador. Não existe espaço para esse tipo de metáfora. O artista e o personagem são a mesma coisa. Um reflexo disso interessante de a gente utilizar como comprovação são as confusões que antes também tinha no teatro, né, porque estava em outro lugar, das pessoas não distinguirem a distância entre o personagem e os seus intérpretes. O espectador de cinema faz essa confusão ao assistir um filme. Ele confunde o astro de cinema com a personagem que ele está fazendo. Se os espectadores vão num filme assistir, por exemplo, um filme que a Madonna faz, que a Lady Gaga faz, ou o Al Pacino faz, eles não estão indo ver um filme daquele personagem que tem aquela história, eles estão indo assistir o filme daquelas personalidades que estarão ali estarão naquela situação. Nessa indiferença que une o papel e a identidade imaginária de estar,
aqui a gente tem esse Star System, né, o sistema estrela, né? O culto ao ator de cinema é potencializado. Já no teatro, o que diz respeito ao ator, o que atrai é o que está entre o intérprete e a cena. São as suas escolhas e não a sua identidade, a não ser, claro, que sejam atores de telenovelas, de seriados, que tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos também atraem um tipo de público. Mas esse caso não é o caso do teatro, porque não são espectadores de teatro. Quem está assistindo ali são telespectadores vendo teatro e não espectadores. Não são frequentadores assíduos do teatro em geral. Assim como interessa esse jogo que metaforiza o real e o imaginário, e o como se lida com esses materiais em cena, existe essa questão do Star System. Então, vamos fazer uma análise muito breve do que é esse teatro. O que seria esse teatro? O que seria o teatro? O teatro tem características que são muito particulares a ele, que diferem de todos os outros, né? Para a gente poder começar, a gente precisa olhar a palavra teatro como sendo o edifício, o lugar onde acontecem os eventos teatrais, que também se chama teatro. Esse teatro, esse lugar, esse edifício, ele separa o que está fora desse que está no mundo, né? O que está no universo e esse lugar de dentro. É até interessante a gente interessante a gente perceber que o teatro é um espaço que cria universos. E esses universos estão separados desse lugar fora, né? Então, esse espaço dentro do teatro, desse edifício, ele separa o universo de fora. A organização do que existe dentro de um espaço, ele informa a sua finalidade. O que está ali, num determinado lugar, são os meios para que aconteça isso e não aquilo. Vamos pensar, por exemplo, num banco. O fato de num banco existir um lugar onde ficam os caixas e que ele tem uma certa altura, me deixa claro que as pessoas que entram ali não podem entrar nesse lugar onde ficam os caixas. O fato de ter no chão pintado lugares para a fila indica que aquele é um lugar onde acontece filas, não é? Então, quando você olha como acontece um lugar, você entende a finalidade desse lugar. Assim como quando você pode pensar a sua casa como sendo um tipo de máquina de morar. E se você pensa a sua casa como uma máquina de morar, você entende o que cada pedaço dessa máquina faz para que você consiga morar dentro dela. E dentro do teatro é a mesma coisa. O espaço clássico do teatro, ele é dividido em dois, não é? O espaço onde fica o público e o espaço dos atores. Eu estou falando espaços de teatro de uma maneira geral, né? Existem particularidades muito específicas do teatro que variam de acordo com o tipo de prática teatral que se faz. Mas a gente pode pensar o teatro como sendo um lugar dividido em dois espaços. O público, lugar onde fica o público, lugar onde ficam os atores. Essa é uma dualidade que é importante a gente guardar para a gente entender isso que a gente está tentando construir. Existe uma dualidade, um corpo orgânico que é esse espaço que compõe esses dois órgãos que funcionam um em relação ao outro. Esse espaço onde está o público, ele é um órgão desse organismo, desse corpo, que depende e está em função desse outro órgão, que é o espaço da cena. A sala, o lugar onde ficam os espectadores, ele é cheio de assentos.
e ele é cheio de assentos, e se a gente pudesse ser aquele alienígena lá que foi filmado no início, que iria vir aqui para o planeta e analisar arqueologicamente esse espaço que é o teatro, ele iria olhar para esse espaço e iria pensar, bom, se esse espaço é um lugar onde está cheio de assentos, significa que as pessoas se sentam aqui, não é? E se elas se sentam aqui, elas se sentam para fazer alguma coisa. O que elas vêm fazer aqui? Elas vêm para esse lugar para ficar de frente para esse outro espaço que é vazio. Então, eles vêm para ver, para expectar. Por isso são os espectadores, não é? Nesse espaço que é vazio, provavelmente essas pessoas que ficam ali, esses humanozinhos que ficam ali, eles estão ativos, eles estão fazendo alguma coisa. Se eles estão ativos, se eles fazem atos, então a gente pode chamar eles de atores, não é? Quando o público se vai desse lugar onde fica sentado, os atores também se vão. E tudo que é feito pelos atores é feito para o que o público veja eles. Então, os atores se caracterizam por fazer atividades, não é? Fazer atividades intensas. Por isso a gente pode dizer que eles são superativos, né? Hiperativos. E o público tem um lugar de passividade, entre aspas, não é? Passividade pelo fato de estar parado assistindo. Por isso a gente pode dizer que, por conta dessa responsabilidade de ficar parado, eles são hiperpassivos. O ator é aquele que faz a gente, como plateia, chorar, rir, move a gente de alguma maneira. E o público que vai ver os atores vão ali para serem vistos. O público vai ali para ver os atores e também para serem vistos. O teatro é feito, nesse sentido, para os olhos. A dramaturgia existe para poder colocar os textos em cena, e a gente poderia dizer que a dramaturgia é um gênero literário. Porém, a função da dramaturgia é ir para a cena. E o teatro tem a capacidade de transformar tudo que é de fora da cena em algo para ser visto. Por isso a gente poderia dizer que o teatro seria um gênero visionário, né, feito para os olhos. E esse lugar do teatro, o teatro, uma das etimologias da palavra teatro é lugar onde se vê. E é preciso pensar que o teatro não só é um lugar para se ver, mas é um lugar que você precisa sair de casa para ir ver. É um lugar onde é preciso ir. É um lugar onde se precisa sair de casa. O teatro permite um encontro entre as pessoas. Mais do que uma história que o ator vai contar, o ator vive uma experiência conjunta com os espectadores e com os outros atores. No cinema, a gente aprecia um filme, é uma fruição solitária. No teatro, a gente compartilha uma peça. Existe uma troca entre as partes. E essa diferença, que diz respeito à presença dos corpos ou à ausência deles, é importantíssima. Mesmo no teatro tradicional, o calor da reação da plateia influencia diretamente no evento. E a peça se modifica de acordo com os aplausos, com as risadas que a plateia faz. E a maneira como cada ator joga com as suas funções em cena determina mudanças nas respostas dos seus colegas e da plateia. Então, o teatro necessita desse encontro, de uma reunião de espectadores, porque ele é um evento público. Tanto que a palavra público é usada para designar também a reunião de espectadores, não é? A convocação de forma pública e a reunião, seja qual for o objeto, é um ato político. A reunião em si, que é uma assembleia, contém todos os germes desenvolvidos, ou não, do político, não é? Não tem a ver necessariamente com o que é representado na cena, mas pela reunião estabelecida, pela representação como um evento. O público de teatro,
ao contrário do de cinema, tem uma existência coletiva. Ao menos idealmente, uma comunidade. No cinema, a relação do espectador ela é individual. Assistir a um filme sozinho no cinema é um privilégio. Eu imagino que vocês já devem ter passado pela experiência de ir no cinema e não tem mais ninguém no cinema, e aí você poder assistir um filme sozinho, poder escolher o lugar que você sente, poder, no meio do filme, se quiser, atender o celular, colocar as pernas em cima da cadeira da frente. Então é um privilégio você poder assistir cinema sozinho. O que você faz não incomoda ninguém. Já no teatro, se você vai numa peça, mesmo que os atores todos já estejam pagos, que os atores sejam riquíssimos, é uma tristeza, é um constrangimento você estar sozinho naquela plateia. Por que isso acontece? Porque o público quer se sentir, ele quer se ouvir, ele quer experimentar o seu pertencimento. Os espectadores querem se ver. Os espectadores se colocam num lugar ideal de o espectador em que ele forma um coletivo. Uma assembleia, ele pressupõe uma comunidade consciente de si, capaz de decidir o seu destino. Existe uma afinidade de origem entre o teatro e a democracia por causa disso, né? Os atores fazem parte de uma fração dessa comunidade. É como se eles fossem uma espécie de delegação por eleição, como se os atores entrassem numa assembleia pelo ato político da representação. E nessa visão política, o ator ele é detentor de um poder. Ele tem a palavra, ele se distingue da plateia, assim como o poder se distingue do povo em uma cidade, né? Ele é a exterioridade, ele é o que vem de fora, colocado dentro da Assembleia. E ele está lá não para fazer política exatamente, mas ele está ali para fazer teatro, para dar a ver. O teatro mostra o invisível, o teatro mostra aquilo que não conseguiu ser visto por aquela comunidade, e ele mostra isso por metáforas. A gente vê os atores como semelhantes que falam de um local diferenciado do que nós estamos como plateia, não é? Esse lugar diferenciado dessa pessoa que vem para trazer verdades, ele é num lugar potencialmente que nós iremos estar daqui a pouco, porque potencialmente o próximo a falar numa reunião teatral que envolve o jogo teatral somos nós que estamos na plateia. Existe uma proximidade corporal entre o ator que está ali fazendo a peça e eu, espectador, que possibilita que eu, espectador, me engaje efetivamente na possibilidade de recriar realidades, porque a realidade concreta e a realidade ficcional se misturam, e os que agem, os atores, e os que espectam, os espectadores, estão numa proximidade física que possibilita eu pensar que eu posso criar uma realidade depois que eu sair de lá. Por isso, isso seria mais uma diferença do cinema para o teatro, por causa desse caráter solitário do espectador e pela indistinção do personagem com um ator. No teatro, o ator tem, por isso, um aspecto valorizado, o contato. O ator, ele precisa, utilizando o termo que o Grotowski usava, estar em contato com os seus parceiros de cena, com os espectadores. E estar em contato significa concomitantemente perceber o outro e reagir intimamente de acordo com essa percepção. Significa também que para ele acontecer, para o contato acontecer, ele acontece no presente, agindo e reagindo aqui e agora nas relações que se estabelecem, não é? Que o contato, ele, como é que eu posso dizer? Ele trabalha com aquilo que diz respeito ao âmbito da memória, das associações ou das aspirações e desejos. O fato de
eu me colocar em contato com o outro, desperta essas reações físicas e mentais, que também são físicas, né? E a gente voltando para o que é o teatro, a gente pensa o que os espectadores no teatro vão ver. Vê-se no teatro uma coisa que são as que na verdade são duas, né? Por exemplo, é uma atriz que a gente está ali olhando e é também uma personagem que essa atriz está fazendo, né? A atriz representa algo que ela é e representa algo que ela não é. Então, a realidade do ator, o corpo do ator tem ali um lugar de negar a sua existência para que a sua corporeidade revele um outro. Da mesma forma que o cenário e tudo que está em cena, né? O real está ali para tapar o irreal, está ali para tapar o real, né? Cria-se com isso uma imagem. Geralmente, ser significa a realidade. Então, eu sou alto ou eu sou baixo. Significa que eu tenho uma realidade. O ser como, então, eu sou como outra coisa, cria uma outra modalidade, que é o ser no sentido do irreal. Então, eu sou gordo como um elefante, eu coloco ali uma irrealidade no presente, né? Eu sou forte como um touro, eu deixo de ser um homem, e o que é o touro deixa de ser o touro. As duas coisas, elas se chocam e viram uma terceira coisa, que é a irrealidade. O homem forte como um touro, ele é forte com a aparência, mas não é um touro. Mesmo no teatro, o ator e personagem, eles se negam para ser uma terceira coisa. E a gente, quando vai no teatro ver maus atores, a gente se irrita, porque eles não conseguem concretizar essa corporeidade do irreal. O interessante, como é que eu posso dizer, é que o teatro hoje, o interessante do teatro hoje é a sua centralidade no jogo. Mas existem dois jogos que são atrelados ao teatro. O primeiro, ele é ligado à fuga da realidade. É um jogo de criar um mundo irreal como uma espécie de descanso da realidade, né? Enquanto se joga, o homem não faz outra coisa a sério. Ele inventa um universo que tem outras regras, que institui uma realidade com outras leis e que, por meio dessa diversão e dessa distração, o espectador consegue escapar do mundo que vive para um mundo irreal. E a ideia de diversão supõe dois termos: aquilo que diverte a pessoa e aquilo com que a pessoa se diverte. O ator é o personagem e o espectador é imaginariamente um convivente do personagem, ou o próprio personagem como um eu ideal, né? Nesse primeiro jogo, ele vai brincar de estar numa outra realidade. Se antes ele ia no teatro principalmente para acompanhar uma história e fugir de uma irrealidade, fugir para uma irrealidade, hoje ele vai para o teatro para ver teatro e ver como que os jogadores do teatro resolvem aqueles problemas, como que eles teatralizam aqueles textos. Então, esse seria o segundo jogo incrustado no teatro. Né? Claro que existe flashes do primeiro tipo de jogo no ato teatral, mas ele perde a importância. O lugar de se colocar no lugar do personagem perde um tanto a importância na medida em que a teatralização e a dissociação ator-personagem ficam mais evidentes. Mas nesse segundo tipo de jogo, o espectador ele experimenta algo que o afeta, ou que deveria afetá-lo, né? E que implica uma tomada de decisões. O ator não se esconde mais atrás da personagem, como era um outro tipo de teatro, mas ele usa os personagens, quando existe personagens, porque pode nem mesmo existir personagens, para revelar qual é esse jogo de cena. Inclusive,
a identificação que em outra época era pelo personagem, então eu me identificava com a realidade daquela personagem que estava vivendo, agora ela passa a ser uma identificação pelo jogador em cena. Então, todo esse jogo de colocar em cena, chamado de encenação, e que nas outras línguas são chamadas, por exemplo, de mettre en scène ou puesta em escena, é o próprio jogo de teatralizar. Nessa nova realidade teatral em que as ficções não são mais o ponto central, exige-se dos atores para conseguir maquinar essas ilusões quando necessário, e também exige-se dele que ele viva uma outra lógica de verdade. O ator, para ser ator, então, ele necessita ser um jogador, e a presença é o ponto nevrálgico nesse evento. Hoje em dia, a gente fala muito em teatro virtual sem perceber que, ok, é possível a gente ter eventos teatralizados na internet. Sim, é possível. É possível que a gente invente uma outra modalidade que não essa que existia antes. Existe a possibilidade de a gente criar coisas e mostrar em vídeo essas coisas, né? Mas o que acontece é que existe um lugar político de resistência, de reexistência, um lugar conquistado historicamente e que é o caminho para não ser engolido pelas mídias, pela realidade do consumo, da indústria de massa. E isso tem a ver com o corpo do ator, com a presença do ator em frente ao corpo de um grupo de espectadores. É o encontro de corpos que a indústria cultural não consegue corruptar. Porque o teatro, dessa forma, não tem como ter lucro. Mas é exatamente esse tipo de peça que pressupõe um encontro que tem, quando bem feito, né, o poder de transformar que apenas as artes da cena possuem. Então, é exatamente o fato de ele não ter interesse econômico, o fato de ele não conseguir concretizar não conseguir concretizar financeiramente o lucro daquilo ali, que garante a segurança do teatro em relação a essa arte que não vai se inserir num tipo de cultura de massa, não vai se inserir nesse mainstream, né? E eu acho que é por isso que a relação do corpo dos atores e a relação de proximidade de corpos é tão importante no teatro. E por isso que eu acredito que as artes da cena continuam sendo consideradas como a arte da presença. Eu acho que é isso que eu tinha para falar nesse primeiro momento. Passo agora a bola para vocês, André. Maravilhoso. Eu não tenho nem muito o que dizer depois dessa aula, né? Porque a construção que o Daniel acabou trazendo e o diálogo que ele abriu, né, para nós aqui nessa manhã foi muito bem construído, né? Desde lá da antiguidade, como veio, né? Como se tornou, o que é o teatro. Nos trouxe essa localização, na verdade, né? De que seria esse teatro. Trouxe uma discussão que eu acho importantíssima e muito atual, né? Com essa questão do teatro hoje não ser corrompido pela questão, né, ou consumido pelas mídias, esse lugar onde hoje a gente entende que é um lugar sagrado, um lugar de reexistência, como você muito bem nos explicou, e sobre a arte da presença e a importância dos corpos. Gente, a gente quer fazer algo bem, hoje, informal mesmo e bem pessoal, embora a gente não consiga fazer esse contato, talvez, né, dos corpos, da percepção, mas algo muito pessoal e informal. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que o Daniel falou, ou quiserem acrescentar alguma coisa,
eu estou olhando o chat aqui, eu posso reportar pergunta para ele, ou o que vocês quiserem acrescentar. Eu vi algumas pessoas falando aqui a respeito da importância do assunto, né, como estão maravilhados com a palestra. Mas, assim, se vocês quiserem deixar alguma observação, eu estou de olho aqui para poder reportar para o Daniel. Mas é isso, Daniel, eu acho assim, importantíssimo realmente, eu acho que o que você abordou para a gente, trazendo essa realidade, essa percepção, que realmente é algo diferente, nos faz pensar, né, sair um pouco daquela caixinha de que a gente imagina que seria teatro, ou que apenas essa questão do jogo, né, do ator como um jogador também em cena, nos faz ter uma outra dimensão, talvez se nós não a tínhamos antes, né, nos traz hoje para essa visão de como o espectador, como nós também nos portamos, né, ou devemos nos portar no teatro, a partir de não apenas ser um agente passivo ali de receber apenas as reações, né, mas também estar envolvido nesse jogo teatral. Eu acho isso fundamental. Eu acho que isso muda completamente a nossa visão, percepção, reação, né, quando estamos ali no teatro. Uhum. Eu vou aproveitar para comentar sobre o que o Daniel Prata está escrevendo. Aliás, o Daniel Prata, que eu conheço, é um grande ator e mímico que está agora assistindo. Assim, oi, Dani, tudo bem? O que eu posso dizer sobre sobre existir... bom, existem peças que fazem parte de cultura de massa, sim. Existem peças que a gente pode pensar, os musicais da Broadway. Sabe que uma diferença que existe entre a Broadway, caracteriza a Broadway e a Off-Broadway e a Off-Broadway, porque lá é Broadway cêntrico, né, lá em Nova York. Né? Então é separado entre as peças que são da Broadway, as peças que são da Off-Broadway, que é o de fora da Broadway, e a Off-Broadway, que é o de fora da Broadway, né? Que é o tamanho do teatro. Quantas pessoas cabem numa peça? Numa peça da Broadway, precisaria ter pelo menos 800 lugares, ou até mais, né? E aí, o que acontece é que cada vez o espectador, num teatro que tem dimensões colossais, vai ficando mais distante do ator e mais distante do que eles fazem, né? E eu acho que o que acontece nesse filme, ele é feito para as massas, na verdade, ele é feito para as massas, mas ele é feito para uma elite, né? Porque se você for pegar o preço do ingresso na Broadway, custa, sei lá, $120 um ingresso mais barato. Você chega a gastar $500 para você poder ficar perto de onde acontece a cena, né? Então, de alguma maneira, ele é de massa, mas ele não é tão de massa assim. E o teatro que é feito popular, ele muito dificilmente ele consegue juntar um grupo muito grande de pessoas. Agora, quando a gente pensa nesse formato em vídeo como uma atitude política, eu acho muito válido como possibilidade de a gente chegar nos lugares onde a gente não tem como chegar, mas eu acredito que talvez esse seja o primeiro passo. E isso é maravilhoso, né? Como um primeiro passo. Mas quem assistiu, por exemplo, uma peça do Teatro Oficina, nas épocas que as peças eram melhores, que hoje em dia as peças estão difíceis, mas quem assistiu uma peça do Teatro Oficina, por exemplo, quem assistiu uma peça que tenha modificado por conta da presença. Eu me lembro de um espetáculo de dança do Felix Ruckert, um alemão que faz peças
sensacionais e que aqui no Brasil pouco se conhece, que ele eu lembro que quando eu assisti, enquanto eu via o ator, o bailarino se mover, eu, sentado na plateia, movia a minha coluna, quase que mimetizando aquilo que ele estava fazendo. Então, essa capacidade que o teatro tem, que as artes da cena têm, de fazer eu me sentir no lugar do outro, corporalmente, é uma particularidade que a gente consegue ter uma proximidade pelo vídeo, mas eu acredito que o vídeo pode ser um gatilho, um primeiro passo para a gente conseguir níveis de contato muito mais profundos. Eu estou vendo que o Pedro Bárbara também escreveu. Isso, antes do Pedro, a Sabrina fez um comentário aí também. Ela colocou, essa questão do teatro e do cinema é muito interessante, pois já ouvi relatos de atores de teatro, por exemplo, que vão fazer comédia, mas minutos antes perdem alguém importante para eles, e que vão fazer rir. E já no cinema isso é diferente, pois eles podem interromper a gravação sem perder o contexto. Isso tem muito a ver com os corpos, isso tem muito a ver com os corpos e as atividades dos artistas, né? Do público e tudo mais, falando a questão lidar com as emoções, eu acredito também, né? Que ela quis colocar aqui, de você, no teatro você não tem muito esse time, se aconteceu algo, você lá anteriormente, você já tem que estar, você não tem tempo para mudar, respirar e, enfim, mudar ele em cena. Já no cinema você consegue ter esse tempo aí, entre a gravação. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer estava apresentando uma peça, e a peça era uma tragicomédia, né? E se chama O Homem da Boca. E eu apresentar para uma plateia de 800. Uma parte dos espectadores estavam ali obrigados pela escola para ir assistir no festival onde eu tinha ido, e que, por conta disso, ele, nesse lugar de alunos que estavam ali sem ter a menor vontade de estar, eles reagiam à peça fazendo graça sobre o que estava acontecendo na cena, independente do que estava acontecendo na cena. E eu, ator ali, no momento, aproveitei aquilo como sendo parte do espetáculo, fazendo com que eles estivessem, de uma certa forma, rindo do personagem que estava em cena. E eu ter feito isso fez com que o final ficasse muito mais trágico, porque a sensação de culpa que eles e as pessoas que faziam parte desse grupo, que era o público, né, que juntos formavam essa camada de o público, estavam um lugar que fez com que eles conseguissem sentir a sensação muito pior do que eles estavam sentindo, do que eles sentiriam se simplesmente tivessem ficado em silêncio e assistido a peça. Então, assim, esse jogo entre o que a plateia faz e o que o ator faz é uma coisa que mantém essa possibilidade de troca muito, muito forte, em tal ponto em que o evento ele é praticamente personalizado para aquelas pessoas que estão ali vendo vendo aquela peça naquele dia, né? Eu acho que nesse ponto essa possibilidade de troca é fundamental, né? Deixa eu ver aqui, quem mais que escreveu? Antes disso, o Pedro fez uma pergunta aqui já relacionada ao que você falou antes, que era as questões das mídias, né? Do teatro voltado para as mídias. Ele perguntou se fizéssemos uma relação com o jogo de futebol ou o show de música, que o presencial tem uma força enorme, né? Midiática aí. Mas o vídeo acaba por funcionar de outra forma, uma outra narrativa, e acaba por intensificar o momento presente. Eu acho uma pergunta.
eu acho que a gente tem a possibilidade de testemunhar coisas, né? O vídeo possibilita que a gente consiga ver, e pensa no vídeo quando ele apareceu, imagina que o vídeo possibilitava a gente ver as pessoas que haviam, inclusive, morrido, se moverem e conversando com outras e tal. Então, pensa na revolução que foi o vídeo, né? Maravilhoso. Acho que a possibilidade de você testemunhar aquilo é fenomenal. Mas eu acho que tem essa possibilidade de dar força para o evento teatral ou qualquer evento para o jogo de futebol. Mas eu penso, por exemplo, o que foi... Vamos pensar num jogo de futebol que para muitos tem na memória, pelo menos eu tenho na memória, que é o famoso 7-1 que o Brasil sofreu da Alemanha. O que foi o 7-1 para quem estava naquele estádio? O que foi o 7-1 ouvindo o silêncio daquela plateia, daquele público, entre aquelas milhares de pessoas? Provavelmente, eu imagino que deve ter sido uma experiência mais traumática que a minha, que gosta de futebol. Então, assim, essa sensação de ver os jogadores lá no futebol, nesse jogo em específico, o sofrimento deles, ver eles não tendo como, não tendo o que fazer e percebendo esse desespero do grupo todo naquele momento, deve ter tido uma força tremenda. Assim como eu me lembro de ter ido em shows, eu lembro quando eu era jovem, eu fui num show de um grupo que chama Sepultura, e eu assisti esse show, e tinha, eu lembro uma música que tinha no CD deles, que era uma música que eu nunca tinha dado muita bola, era uma música que eu não gostava nada. Mas quando eu assisti nesse show, eu lembro que passou a fazer todo o sentido a maneira como eles fizeram ali e a maneira como existia aquela música junto com a sinergia entre esses músicos e todo aquele público que estava assistindo. Passou a fazer sentido. Então, muitas coisas passam a fazer sentido no lugar da presença. Outra coisa, eu fui assistir 2 peças da Pina Bausch, o Sagração da Primavera e o Café Miller, que são 2 peças muito famosas no meio teatral. E essas 2 peças, eu sempre tinha em mente que o Café Miller, a peça Café Miller, eu tenho vídeos, 2 peças, eu adorava, sempre foi assim, a peça que eu mais gostava da Pina Bausch. E a Sagração da Primavera foi uma peça que, assim, que peça chata, por que coisa sem graça. Só que, ao vivo, a peça Sagração da Primavera é 10 vezes melhor do que a peça do Café Miller. Então, a percepção ao vivo, ela tem esse diferencial, e isso é maravilhoso. É maravilhoso, essa possibilidade de você ter uma outra leitura. E eu acho que a gente inviabilize as ações feitas em vídeo, não. Eu acho que a gente precisa fazer como uma outra proposta. Porém, lembrando que o lugar do teatro, da presença, ele é algo que é único para as artes da cena e que não podem ser roubados por outra arte. E o fato de não poderem ser corruptados por outra arte é algo que dá uma especialidade para a gente maravilhosa, né? Isso não dá para ser substituído, né? É claro que há uma força, mexe com as suas emoções, né? Porém, a vivência é completamente diferente e isso não dá para ser negado, né? Então, a pergunta do Pedro aqui, que é interessante também, foi uma das primeiras perguntas, inclusive, da bom dia, né? Achei muito boa a fala. Queria dialogar um pouco com o professor a partir desse binômio teatro negro como prática de resistência versus teatro negro de existência, de resistência. Ele faz uma observação que ele é professor de artes cênicas, mas teve pouquíssimo contato com o teatro negro, autores, dramaturgos negros na academia. Pois é, eu
eu também não tenho tanto contato. Eu tenho amigos que trabalham com teatro negro, e é interessante o movimento que tem tido em São Paulo, em São Paulo e em algumas capitais, dos movimentos negros como esse lugar de resistência e de reexistência, né? Eu acho que é um lugar importante de, de tentar encontrar a voz. Eu acho que esse lugar que o teatro propicia, de dar a voz àqueles que historicamente foram silenciados, é um lugar importantíssimo. Acho que o teatro tem essa capacidade de trazer para o foco aquilo que ficou fora de foco durante muito tempo. Então, eu acho que o teatro que o teatro negro teve uma possibilidade de fazer com que se repensasse diversas questões, e muita gente do teatro e de fora do teatro passou a lidar diferente com a prática com as suas práticas sociais e com o modo de vida por conta desses espetáculos. Inclusive, grupos de teatro mudaram sua forma de agir por conta da relação com outros espetáculos ligados a essa cultura, né? O pessoal comentou aqui, né, o Daniel falou que em relação ainda à discussão sobre teatro voltado para as mídias, né, na questão atual, em vídeo, que na verdade a presença realmente não acaba, não deve acabar, mas a gente pode agregar aí outras linguagens. É uma adaptação, né, a gente precisa ver realmente o que funciona, o que não funciona, mas de fato hoje é o que a gente observa, né, que as pessoas têm usado bastante, os atores têm usado bastante a ferramenta virtual para continuar, né, preservando a cultura teatral nesse momento pandêmico. Sim. Sim, eu acho que é fundamental que existam todas essas possibilidades. Acho fundamental. Acho que, como ele acabou de dizer, é importante que se estude essa direção de fotografia. Uhum. Acho que também é importante que a gente também, de outra forma, quando se restabelece a presença, a gente precisa também estudar as religiões como lugar de estabelecimento de ritos, né? De rituais. Então, tem uma importância grande a gente entender quais são as particularidades que a cena pede, para a gente entender quais são os elementos que a gente pode articular, né? Isso, tanto no caso de a gente fazer um evento teatralizado em vídeo, né, um teatro feito virtualmente, como também quando for feito pela presença. Agora, aqui no IF, a gente, nesse semestre, vai montar uma peça, duas, na verdade, que vão ser virtuais, né? E a gente vai fazer elas, uma se chama 12 Homens e uma Sentença, né? E a outra a gente ainda está pensando, mas que são como uma espécie de reunião virtual. Mas, assim, tem as suas vantagens, né? E as suas limitações. E que bom, né? Assim como todas as possibilidades de expressão têm as suas vantagens e as suas limitações, e a gente pode explorar o que existe de bom nelas, né? Sim, e eu acho importantíssima a questão de estudarmos agora, né, a fotografia também para saber lidar melhor com a ferramenta. Inclusive aqui em Montes Claros, onde eu estou residindo, existem, né, as companhias de teatro. Uma dessas companhias de teatro quis fazer essa proposta, né, do teatro virtual, e aí eles montaram uma peça chamada Última Noite, inclusive. Depois eu posso deixar um link aí para vocês acessarem. E eles fizeram o teatro, né, em forma virtual, fizeram as cenas, algumas noções de fotografia que eles tinham. Deu certo, aí adaptaram depois um formato mais de cinema,
e agora estão participando de um festival, que é o Festival de Cinema Internacional do Reino Unido. Então, assim, a proposta que era, a princípio, né, um teatro que deu certo quando eles postaram, muita gente teve acesso, logo em seguida adaptaram para o cinema para participar de um festival. Então, assim, eu acho que são adaptações, né? A gente vai experimentando, vendo como funciona e claro, agregando outras ferramentas como a fotografia, que é importante também. Existem relações maravilhosas entre o vídeo e o teatro que podem ser vistas, né? Por exemplo, uma peça que acontece em 4 países ao mesmo tempo e que estão sendo encenadas ao mesmo tempo com atores em lugares diferentes. Isso já existiu. Ou, por exemplo, um vídeo que foi feito no passado, né? Dialogando com um ator no presente, ou, por exemplo, feito com hologramas. Existe, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe teatro feito com hologramas e que são sensacionais. Os hologramas atuando junto com atores. É sensacional. Existem possibilidades assim, ou, por exemplo, uma peça que até conhecida, que era uma peça em que eles colocavam pedaços de cenário e que os atores se colocavam nessas partes de cenário e que tinha sempre alguém filmando e aparecia no telão o corte dessas filmagens e você via como se fosse um filme. Então estava assistindo um filme junto com uma peça ao mesmo tempo. Ou uma outra peça que tinha o fundo em chroma key, se não me engano era uma ópera, se não me engano, não tenho certeza, que atrás era em chroma key, né, que era aquela tela pintada, e que tinha uma câmera neles e uma outra câmera numa maquete de uma casa. E aí as pessoas viam o fundo como sendo a maquete da casa num telão onde apareciam os atores fazendo um churrasco no quintal de casa. Mas eles estavam ali atuando no lugar onde tinha o chroma key. Então, todas essas opções, desde a gente fazer peças totalmente virtuais, até todas essas opções que misturam essas duas linguagens são maravilhosas e a gente não pode deixar de explorá-las. Acho que é fundamental que a gente aproveite essa pandemia para a gente poder encontrar outras formas e outras conexões, porque é uma grande oportunidade disso, né? E isso pode realmente revolucionar o teatro e fazer com que a gente chegue em um lugar onde a gente nunca tinha pensado, né? Exatamente. É bem isso. O Iuno perguntou aqui se o teatro feito à distância poderia acabar entrando muito na mesma lógica do cinema. Pois é, eu acho que depende de como ele for feito. E acho que esse talvez seja a sabedoria de quem for pensar o teatro feito agora, o Daniel, que está fazendo, acho que é mestrado, né, sobre isso. Acho que ele pode ser uma das coisas para ele pensar. Existe, acho que, uma questão de não transformar o teatro em um cinema. Porque se fizer isso, eu acho que é um tiro no pé. Eu acho que a questão é conseguir fazer um evento teatral virtualmente, né? Acho que se a gente fizer uma peça em que a gente simplesmente reproduz que é feito no cinema, sempre vai ser mais frágil do que as possibilidades que o cinema já tem. Então, quais seriam essas possibilidades que a gente pode fazer em relação ao vídeo, né? Acho que não é a mesma do cinema. A gente precisa encontrar esse lugar particular. Aí o Daniel está citando aqui, né, que poderia ser algo mais cru, com poucos cortes, mais envolvente, talvez menos editado, né, como é o cinema, geralmente, como acontece no cinema. Talvez olhar o seguinte, existe uma modalidade no cinema, um tipo de forma de fazer cinema que foi chamado de Dogma 95, que é uma versão
para todos os cineastas poderem fazer filmes mais em conta e poder popularizar o fazer cinema. Assim como a capacidade de edição de vídeo se popularizou e efeitos especiais se tornaram muito mais fáceis de serem colocados em cena pelo custo que passou a ter mais barato. Acho que da mesma maneira é preciso encontrar esse lugar que não se misture com essas possibilidades de se fazer cinema mais em conta, mas que tenha e que não pareça um cinema pobre, mas que pareça que é feito assim porque ele necessita ser feito assim por causa das particularidades que o evento necessita. Acho que isso é o ponto mais importante, é o fator estético que move a maneira como eu vou fazer esse evento, né? É esse lugar particular, né, como você falou aí anteriormente, porque, como vocês mesmos disseram, o cinema pobre ele já existe, né? Então, aí, o que seria esse teatro mais cru dentro do mundo virtual, né? Dentro da mídia. O que se quer dele? Porque qual seria a particularidade do teatro nesse lugar virtual, nesse lugar à distância? Qual seria a particularidade dele? Encontrar exatamente qual é o que se quer que o cinema não consegue dar conta e que as outras artes não conseguem dar conta, que vão encontrar uma possível resposta. Eu acho que é a oportunidade de a gente encontrar exatamente esse outro lugar que talvez alargue a percepção das possibilidades do teatro de uma maneira que nunca foi feita, né? É exatamente isso. Fica aí para o Daniel, né, fazer a proposta, já que ele já está nessa discussão, nesse começo objeto de pesquisa aí para ele, dar sequência, que é importante. A gente não vai, é uma discussão que eu acho que ela vai perdurar aí, né, durante um bom tempo ainda. E começamos agora com essa discussão, mas ela vai durar aí talvez após pandemia também, porque acho que vai ser a intenção é popularizar mesmo dessa forma. Mas lembrando, você falou lá no início, que ainda também não alcança a grande massa, né? Não quer dizer que no modo de ser virtual ele vai alcançar um grande número de pessoas, não necessariamente. Vai ser acessível, né, na verdade, a palavra certa. Sim, pois é. Quanto ao teatro na escola, Daniel, o que você poderia nos dizer aí nesse sentido de... Acho que o Pedro que tocou no ponto do teatro como reexistência, né, do teatro negro, e falando agora o teatro acessível para as pessoas que não têm como chegar ou como ver um teatro, que a gente percebe, eu no Instituto, né, no Campus Avançado de Genalba, por exemplo, tenho alunos que nunca foram ao cinema e que obviamente nunca foram ao teatro, porque não é acessível, né? Foi um tema, inclusive, de redação do Enem do ano passado, fala mais especificamente da 7ª arte, né, do cinema, mas a gente pode trazer a discussão para o teatro também, porque existem lugares, como por exemplo o Janaúba, que não se vê nenhum teatro de rua, que seria um teatro mais popular, né, para que as pessoas, a grande massa, pudesse presenciar e ter a emoção e perceber, né, a reação em relação ao teatro. E isso não acontece. Então, muitas das vezes, quando nós vamos passar isso para os nossos alunos, vamos apresentar e dialogar a respeito, muito o que se vê e o que se entende é a relação ao cinema mesmo, aos filmes, né, às séries, enfim, ao conteúdo audiovisual. E quando se trata de teatro, é algo realmente que para eles não faz parte da vivência. Então, como trabalhar com esses alunos a questão ou com qualquer que não seja aluno, né, se chama do contexto escolar também, como você quer trabalhar com grupos de pessoas, o teatro de forma de potencializar isso para aquela sociedade, para aquele grupo específico de pessoas com qual você está lidando e que nunca teve contato, não tem acesso ao teatro. Eu acho que é importante a gente pensar no movimento de formação de espectadores, sabe? É muito importante. E aí, nesse ponto, acho que vale fazer um paralelo com o futebol que foi trazido há pouco. Quando eu era mais jovem, eu não gostava de futebol. E aconteceram algumas coisas que fizeram com que eu gostasse de futebol e que não fizeram com que eu gostasse, por exemplo, de beisebol.
O fato de eu ter ido no estádio foi uma das coisas. O fato de eu ter estado na função de jogador de futebol, jogando futebol amador com os meus vizinhos, meus amigos, é outro fator. O fato de eu ouvir pessoas conversando sobre futebol é outro fator. De eu escutar especialistas falando sobre a história de determinados clubes ou falando sobre a técnica, a tática feita pelos times, também é outro fator. A mesma coisa a gente pensa sobre o teatro. E no teatro é uma das coisas. A outra coisa é ele conhecer sobre a história do teatro. Outra coisa é ele poder se colocar na função de ator, de se colocar na função de diretor, de sonoplasta, de criar a trilha sonora para uma cena dos amigos, de ele criar um efeito de luz para uma cena, o fato de ele criar um cartaz para um evento cênico criado pelos seus colegas. Existem diversas formas de ele poder se envolver de uma maneira em que ele consiga se transformar como espectador. Vale a gente pensar que essa ideia de formação de espectador é feito pela TV de uma maneira incrível. Se vocês lembram daquele programa Video Show, que eu nem sei se passa mais, acho que não passa mais na televisão, né? Mas que é um programa que forma as pessoas a serem telespectadores. Por que forma? Porque você vai ver os bastidores, você vai ouvir o que os atores pensaram sobre as construções de personagem, vai ouvir, vai ver os bastidores da montagem de uma novela, vai ver o cotidiano de algum dos atores, enfim, diversas coisas que faz você olhar o evento que acontece na televisão de uma maneira diferenciada. Da mesma maneira, a gente precisa pensar o teatro. A gente precisa colocar, fazer com que as pessoas possam se envolver com a lógica de espetacularização de uma forma diferenciada. Então, você pedir para os alunos, por exemplo, escreverem uma peça, pedir para outros alunos montarem essa peça, e pode ser uma coisa sensacional. O Yuno, que está aí, que é um dos meus alunos, a turma dele, a gente fez um festival de teatro com todas as peças criadas pelos próprios alunos, e esse festival de teatro que foi criado pela turma do Yuno teve resultados tão bacanas que a gente agora está publicando uma das peças, eu quero ver se consigo publicar todas, a gente está publicando pela Giostre o resultado da dramaturgia que nasceu das improvisações feitas pelos atores. Olha que maravilhoso, vai vender os livros, vai vender pelo menos de uma das peças da turma dele, vai vender o livro da peça que nasceu das improvisações deles. Imagina o que é você, aluno, que está... O Yuno agora está indo para o 3º semestre. Um aluno que fez o 2º semestre de teatro na vida, de repente indo na livraria e vendo a peça que surgiu das suas próprias improvisações ali na livraria sendo vendida. Olha que coisa legal. Então, e assim, quando eu entrei em contato com a Giostre, eu não disse sobre esse contexto escolar e eles aceitaram fazer essa publicação como peça profissional. Então, isso mostra um tanto da qualidade que eles conseguiram chegar nesse evento, né? Então, eu acho assim, existem várias ações que podem ser feitas em relação às escolas, em relação à formação de espectadores e a um primeiro passo no sentido de eles poderem pensar artisticamente, esteticamente o mundo, que eu acho fundamental. Eu acho que o lugar do IF é exatamente a possibilidade de poder repropor o mundo, e eu acho que o teatro e as artes da cena é uma das maneiras mais maravilhosas
que podem propiciar isso. Isso é verdade, a cênica é fundamental para propiciar isso, né, na verdade. A minha pergunta foi basicamente pensando sobre esse cenário, assim como acho que foi o Daniel que citou ali, que era bem nebuloso com o status da educação, é porque a gente vê que hoje é uma ferramenta incrível, né, assim, para ser abordada em salas de aulas, e não é o que se vê geralmente, né, em escolas de ensino público, pouco se vê falar sobre teatro, pouco se vê produção teatral, e isso formar esse espectador e automaticamente incluir ele nesse papel ativo, né, da atuação, do jogo, desenvolve e forma um aluno muito mais, a gente for pensar nas questões críticas, né, no senso crítico desse aluno, na pluralidade, a diversidade, na verdade, de pensamento desse aluno em relação ao mundo, né, o que se diz, sociedade e tudo mais, é riquíssimo, e a gente pouco se vê esse falar sobre, né, dentro das escolas. Mas aí nós temos agora apenas 4 minutos, Daniel, você gostaria de fazer alguma consideração final aí? A Sabrina já nos informou que o tempo está acabando. Ô André, bom dia, gente. Antes de fazerem as considerações, Daniel, André, eu gostaria de finalizar, né, que da minha parte, que aí vocês terminam com as vozes de vocês, né? Eu aprendi muito hoje, viu, Daniel? Aprendi muito. Eu acho que é muito importante esse diálogo que você fez. Você trouxe toda uma trajetória, né? Muito interessante. Você trouxe coisas, claro, não sou da área, obviamente, né? Então E aí eu tô falando como uma pessoa que não é da área. Eu pratiquei teatro na escola muitos anos atrás, né? E eu tive uma experiência com teatro depois de adulta, que foi na graduação. Eu participava de um projeto, e aí foi muito engraçado que nós preparamos a leitura de uma história numa biblioteca, toda temática, toda bonita, e aí nós preparamos personagens, e aí tinha que ler e praticar. E chegou lá, e nós fizemos isso para crianças de 7, 8 anos. Chegou lá, só tinha mães e pais. Não tinham crianças, não haviam crianças. E eu não sou do teatro, eu não fazia nada, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande com essa questão, porque era a minha primeira vez, assim, depois de adulta, naquele cenário. E foi dificílimo, né? Porque imagina você lá toda maquiada para um público infantil e etc. E aí eu fiquei, meu Deus, o que eu tenho que fazer aqui? Foi muito interessante. E aí tá nessa questão que vocês trouxeram muito bem, né? Você faz isso de uma maneira muito legal. E uma outra questão que eu fiquei pensando também aqui eu gosto muito de jogos, né? E aí e você falou sobre uma coisa que é muito interessante, que é a questão do holograma. E aí tem um jogo que é um jogo que eu nem jogava, que foi durante esse período de pandemia que eu passei a jogar, que é o Fortnite. E esse jogo, ele tem uma ideia que eles passaram a fazer agora, inclusive eu acho que foi pensado, né? É o jogo que tem mais acessos, é um jogo multiplayer online que tem mais acesso no mundo inteiro e um dos jogos mais premiados em diversas categorias. E ele era um jogo Qual que é o nome? Vou jogar também? Como é que é? Qual que é o nome? Fortnite. Tá. Isso. E aí eu posso escrever no chat. E aí o jogo, ele começou com um modo muito simples, que era um modo Battle Royale, né? E aí eles começaram guerreando entre eles, e depois o jogo passou por uma outra questão que é muito legal, que era um mundo mais terror, em que as pessoas combatiam. Mas a parte que eu quero chegar, né, que não é o tema esse, é que o jogo, ele passou a ser... agora eles montaram 2 cenários, um criativo, em que as pessoas criam cenários dentro do jogo e se divertem. Podem montar, por exemplo, coisas, né? E aí, como ele é online, né? Então eu posso montar para meus amigos jogar comigo. E uma outra parte que fizeram agora, que eu achei que tem tudo a ver com o que vocês estavam falando sobre utilizar as tecnologias, é que eles montaram espaços de criatividade em que você pode entrar no jogo e pode jogar. Por exemplo, eu quero entrar no jogo para conversar com o meu amigo. Eu posso entrar no jogo e aí eu tenho um personagem, né? E aí entra muito essa questão. Aí eu fico pensando na questão do corpo, porque a voz é minha. Mas ali a presença é do personagem e eu posso montar, eu posso ir para um show. Eles fazem show dentro do jogo em que você entra com seu personagem para assistir o show de pessoas reais. E elas são hologramas dentro desse ambiente. E aí eu fico pensando o quanto é grandioso, né? Essa nossa
esse nosso mundo, né? E essa questão da tecnologia, o que ela pode nos trazer, o que ela vai trazer com o tempo também, né? Então, eu estou pensando muitas coisas e eu achei fantástico, Daniel. Legal. Legal. Deixa eu pensar o que eu posso dizer nesse pouco tempo. Eu acho que assim, o teatro ele tem uma capacidade de formar cidadãos que eu acho que é ímpar e muito raro de a gente ver algo semelhante. E eu explico por quê. O cidadão não é aquele que é chamado pela polícia e fala, ô cidadão, e que de repente pode até responder que não, eu não sou cidadão, eu sou uma engenheira. Mas o cidadão que eu digo é a pessoa que está ali ativamente, que está ali transformando a sociedade em que ele vive. O fato de o teatro ter esse lugar de criar realidades em que as regras são outras e que os alunos podem, dali a pouco, se colocarem em cena e imaginar uma situação onde as regras, a realidade é outra, nisso ele consegue pensar o mundo em que ele está e tentar fazer com que as regras do mundo em que ele vive sejam diferentes. Então, eu acho que é uma possibilidade incrível. Acho que, em relação a isso, que a gente está falando como tema do corpo no teatro, acho que é um aspecto importante para a gente pensar essa trajetória histórica como sendo um exemplo de uma transformação que o teatro viveu e que a gente encontrou uma nova maneira de se fazer teatro por causa de uma crise. E a gente está, hoje em dia, em uma crise mundial por conta dessa pandemia e que ela pode ser o estopim de uma transformação incrível que pode acontecer com o teatro. Então, talvez isso seja apenas uma oportunidade, né? De qualquer forma, eu gostaria de agradecer demais a oportunidade, o convite da Sabrina, agradecer também ao André e a todos que puderam participar e que mesmo quem só ouviu e que está aí e tal, eu espero que a gente possa se encontrar outras vezes e que essa troca tenha acontecido de uma maneira saudável. Foi muito bom, viu? Eu gostaria de agradecer mesmo. também. Eu até fiquei pensando, André, eu vou deixar você finalizar aqui, na questão de quantos alunos, né, que às vezes vêm no teatro um espaço para ter voz dentro da instituição, né? Eu já vi diversas vezes o aluno dizendo, olha, eu era muito tímido, eu entrei no teatro, hoje eu apresento melhor meus trabalhos dentro da sala de aula. E várias outras questões, né? Que às vezes ele pode ocupar personagens que são inimagináveis e que constrói também a personalidade dele pessoa, né? Então é fantástico essa ideia do teatro na escola, né? Por inúmeras coisas. Eu quero agradecer Daniel, quero agradecer André, dizer que nós voltamos hoje às 15 horas com um relato, né, de professores e de uma técnica administrativa aqui do campus, o professor Jonathan, o professor Eduardo e a professora e a Dora, né, que é da biblioteca aqui do campus, e eles são pessoas que vão falar um pouco do contato deles com a arte, mas junto ali a atividade que eles executam. Por exemplo, um é médico veterinário, né? E como que tá? E ele já esteve no teatro, então eles vão falar um pouco desses relatos dele da arte e do trabalho. Muito obrigada. André, é com você a finalização. Sensacional. Então, todo mundo aí convidado às 15h, né? Gente, quero agradecer muito também, Sabrina, Daniel, obrigado aí por essa palestra, foi incrível aprender mais aí com você. Obrigado a todo mundo que participou. Só para dar voz a todo mundo, deixar ninguém excluído aqui, a Maria Gabriela fez um comentário, falando que a escola foi a porta de entrada dela no mundo da arte, e antes ela era bem ativa nas apresentações, mas chega o ensino médio e há uma certa desvalorização, foi o que ela percebeu realmente. Mas é isso que acontece, a nossa intenção é não permitir que isso aconteça, né, sempre estar transformando o mundo no qual estamos inseridos,
E eu acho que isso é extremamente importante, pensar a arte, o teatro, voltado para a escola, para os alunos, e não somente professor de arte, todos nós somos docentes que estamos aqui, né, reunidos, hoje estamos aqui 35 pessoas pensando, falando e aprendendo sobre teatro, sobre a arte, isso já é revolucionário demais, né, no encontro virtual, e então acredito que nós podemos ser sim agentes aí de transformação a partir do momento que a gente começa a pensar sobre isso e como aplicar isso no nosso contexto. Então eu quero agradecer demais por esse momento aqui, foi de muito aprendizado, então gratidão aí a vocês pelo convite, e dando por encerrado então, bom dia a todos vocês. Bom dia, um abraço a todos.